ministério do culto. O culto. O culto é um serviço espiritual para o Senhor. Então, nós estamos aqui no culto. Hoje é escola dominical. Hoje nós podemos conversar, né? E no culto a gente conversa com Deus. Então, eu não posso falar, eu vou assistir o culto. Assistir, a gente assiste outras coisas. Mesmo quem está em casa, eu digo bom dia agora, né? As pessoas que estão nos ouvindo, se eu for assistir o culto trabalhando, eu estou só assistindo, não é? Em casa. Mas se eu estiver com a palavra do Senhor aberta, orando, participando do culto, porque culto é a participação. Quem está à frente, ele está dirigindo, mas nós que estamos assentados, nós estamos participando do culto. Sabe por quê? Não sei se essa geração ainda conhece o credo, o nosso catecismo. A primeira pergunta que tem no nosso catecismo, isso a gente estudava antigamente, hoje a gente não estuda mais, ele pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do homem? E qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem, é a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e servi-lo para sempre. É a razão nossa de viver. Nós vamos glorificar o nosso Deus. É isso que nós temos que entender. Que ao nosso Deus toda a honra, toda a glória. O louvor que foi feito aqui foi para o nosso Deus. Nós participamos do louvor. Nós cantamos juntos com o louvor. Então, é isso que o Senhor quer. O culto é adoração a Deus. Quando eu quando eu adentro a igreja para a hora do culto, hoje é escola dominical, a gente pode conversar, não é? Eu eu devo falar uma boa noite ou um bom dia, porque o culto pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas o meu dever é sentar e começar a adorar a Deus. Então, eu não vou conversar com ninguém, eu vou estar adorando a Deus, porque esse é o fim principal do homem, é glorificar, é adorar. Enquanto o culto não começa, a minha alma já está entrando em ligação, em conexão com o nosso Deus. Estamos orando, nos preparando para o culto, porque o culto é uma ação, é um serviço espiritual, é eu com Deus. E quando começa o culto, quando o dirigente do culto, nós estamos participando, porque nós estamos orando. O primeiro momento do culto é de adoração ao nosso Deus. Então nós temos que nos curvar, nos render diante do nosso Deus. É adoração. Em seguida, do nosso culto, a liturgia do nosso culto, são em partes, mas uma parte está ligada à outra. Então, a primeira parte é a adoração. Nós começamos a adorar, até o prelúdio, um hino que vai tocando antes do pregador, antes da pessoa que vai ministrar a palavra, que está à frente, há um hino de um prelúdio, para que a gente possa estar em comunhão com o nosso Deus. A primeira parte é adoração. Depois vem a segunda parte da liturgia, é o arrependimento. É a hora de nós nos colocarmos diante de Deus e estar continuando a conversar com o nosso Deus. Por isso que nós não podemos assistir o culto, nós temos que participar. Então, a hora do arrependimento é o momento que eu me coloco diante do nosso Deus como pecador, porque nós somos pecadores. Ninguém pode falar: eu não tenho nenhum pecado. Todos nós pecamos. A palavra do Senhor é clara. Então nós temos que nos arrepender. Lá, João Batista, quando ele foi batizar, quando ele estava lá no deserto, ele falava: arrependei-vos do vosso pecado. Então é isto.
Hoje nós também falamos a mesma coisa. Nós temos que nos arrepender diante do nosso Deus. Eu não preciso falar para ninguém, mas se eu tiver algum pecado que venha prejudicar o meu irmão, eu devo primeiro pedir perdão, não é? Isso também é bíblico. Mas neste momento é o arrependimento diante de Deus, para que a gente receba o perdão. É muito importante. Nós, às vezes, deixamos passar, não é? Esse momento da liturgia. Mas não, é o momento muito sério. É eu ou cada um de nós com o nosso Deus, apresentando ao nosso Deus os nossos defeitos, as nossas falhas, porque falhamos muito. Depois deste momento, que é muito, muito importante, nós vamos agradecer. É o momento da liturgia que a gente agradece, canta um hino de louvor, que a gente oferece as ofertas, os dízimos. É um agradecimento. É um momento também gostoso, porque nós estamos felizes, porque pudemos colocar o nosso coração, a nossa vida diante do nosso Deus. Então, nós só temos que agradecer, agradecer, porque sabemos que o nosso Deus nos perdoa. Embora a gente erra constantemente, mas Ele tem misericórdia de nós e nos perdoa. Depois desse perdão, vem o momento do louvor. Há pessoas que falam assim: o louvor, eu só gosto do louvor. A gente escuta falar, mas o louvor faz parte da liturgia, faz parte do culto. Eu posso gostar mais do louvor, porque eu canto, louvo, mas eu gosto também das outras partes, porque eu estou em comunhão com o nosso Deus. Todas as partes são gostosas. E depois deste louvor, vem a palavra do Senhor. Perceberam a sequência que vem vindo? Vem a palavra. Aí o meu coração já está pronto, está fértil, já está pronto para cair a palavra, para que a semente caia no nosso coração e que essa semente germine, que essa semente brote, que eu esteja pronto para sair e evangelizar. E depois vem o final do culto, né? O final do culto com os avisos, com a bênção, a oração do Pai Nosso, com a bênção apostólica. E antigamente a gente cantava: despede-nos, ó bom Jesus, despede-nos, ó Senhor. Permita que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. E aí termina o culto, gente. Aí eu posso conversar com os meus irmãos, aí eu posso abraçar os meus irmãos, eu posso me confraternizar, porque em primeiro lugar eu prestei o culto ao nosso Deus. Então, esse é o culto que agrada o coração do nosso Deus. Entenderam? Deu para entender? E agora o texto básico da nossa lição. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, o Novo Testamento. Estou com duas Bíblias, com os dois, a Bíblia atual e a Bíblia do João Ferreira, né? Do João Ferreira, desculpe, João Ferreira de Almeida. Vamos lá em Mateus. Nós vamos passar assim rapidamente, Mateus, para chegarmos em Romanos, porque o nosso texto é Romanos, mas antes eu quero estar caminhando com vocês. Novo Testamento, todo mundo abriu? Vocês sabem que escola dominical a gente tem que trazer a Bíblia. Assim como na escola secular o aluno leva apostila, lápis, régua e caneta, nós temos que trazer a Bíblia, porque sem Bíblia a gente não dá para aprender, né? O Evangelho de Mateus. Então, nós estamos no Novo Testamento. Vocês vão caminhar comigo, vão virar a página. No Evangelho de Mateus, ele tem 26 capítulos. Lá. Aí, em seguida, vem o Evangelho de Marcos.
aí comigo. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Vamos lá, virando. Então, tipo, agora vem o Evangelho de Lucas. Lucas era o médico, o pesquisador, né? Ele tem 24 capítulos. Mateus, Marcos e Lucas, ele fala da genealogia de Jesus, desde o começo da vida de Jesus até a morte. Mateus, Marcos e Lucas. Guardem bem, esses 3 evangelhos falam, então, desde a genealogia, desde o começo, quando Jesus nasceu, até a sua morte. E o evangelho de João, aquele apóstolo, aquele discípulo amado de Jesus, ele não fala mais da genealogia, ele já fala dos 3 anos que ele viveu junto com Jesus. Olha que interessante. Então, quando eu leio, vejo os 4 evangelhos, os 3 primeiros falam da genealogia, e no quarto, que é o João, o apóstolo João, aquele apóstolo que amava tanto Jesus, era o amigo íntimo de Jesus, ele fala dos 3 anos que Jesus viveu na terra. E agora nós vamos para Atos dos Apóstolos. E o Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos também colocam aqui, contam aqui como a ascensão de Jesus, e eles esperam a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi para os discípulos e é também para nós. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que com os seus lábios, com a sua boca, disser, confessar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que eu estou aceitando, o Espírito Santo está em mim. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo eu confio nele, a partir desse momento, o Espírito Santo está em cada um de nós. E nesse Atos dos Apóstolos, conta-se também, além dos trabalhos que os discípulos fizeram após a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele descreve também aquela cena que entristece tanto a gente, a morte do diácono Estevão, quando ele foi apedrejado, não é? E ali estava uma pessoa que tinha o desejo muito de acabar com os cristãos. Era Saulo. Saulo que estava ali, pronto, com uma carta na mão para estar perseguindo os cristãos. E aquele momento, quando ele estava depois da morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, Saulo saiu com essa ansiedade de perseguir os cristãos. Mas no meio da caminhada, este Saulo teve aquele encontro com Jesus Cristo, né? Quando do céu brilhou tanto nos olhos dele que cegou, e aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo disse: quem és tu, Senhor? Não é? Eu sou o Senhor Jesus Cristo a quem você persegue. E a partir daquele momento, houve uma transformação no coração de Saulo. Ele passou a ser um missionário. Então, agora, depois que terminou Atos dos Apóstolos, nós vamos para Romanos. Às vezes as pessoas falam, mas Romanos é um livro tão difícil. Esta carta, Paulo escreveu na Grécia, depois que ele fez as 3 viagens. As 3 viagens missionárias, depois que ele evangelizou Corinto, Éfeso, Gálatas, todo aquele lugar, é que
Paulo escreve essa carta para os irmãos que já estavam em Roma. Eles estavam ali e Paulo precisava. Agora, Saulo não é mais Saulo, é Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele precisava mandar uma carta para o povo, para os irmãos de Roma, para os irmãos que estavam em Roma. E esta carta que Paulo escreveu, ele estava na Grécia, e o coração de Paulo era o desejo dele ir para Roma, para a Itália, porque ele queria evangelizar mais. E ele foi, não foi, ele estava escrevendo esta carta para que os irmãos o esperassem, mas quanto isso, ele estava alertando os irmãos sobre algumas coisas que nós vamos ver. Então, Paulo, ele tinha o desejo de ir a Itália, de ir à Espanha, porque ele queria viajar, ele precisava fazer o trabalho missionário. E esta carta que ele escreveu, a carta, é o fundamento para toda a igreja. Ela é baseada em toda a igreja. Nós nos baseamos nesta, porque esta é uma carta missionária, é uma carta que nos ensina a pregar o evangelho, a formar uma igreja. Então, abrindo aí em Romanos capítulo 1, vocês vão ver Romanos de 1 até o 8. Romanos, do capítulo 1 até o 8, Paulo fala sobre pecado. Então, quando nós lemos do 1 a 8, Paulo está falando sobre o pecado dos gentios, o pecado do povo de Israel, ele está falando sobre o pecado em geral, depois ele fala da santificação e depois da glorificação. Até o 8, então Paulo está falando para nós atual, porque essa carta é atual, é para nós hoje. Ele fala sobre o pecado. Depois do 9, Paulo começa a falar para o povo de Israel. Do 9 até o 11, ele fala para o povo de Israel. Ele lembra aí de Abraão, ele lembra de Sara, ele lembra de Isaac, do 9 ao 11. Então, ele fala para o povo de Israel. E quando ele chega no 12, é para nós. De 12 até o 15, do capítulo 12 até o capítulo 15, são recomendações foi para aquele tempo e é hoje para nós. E o capítulo 16 é a saudação final, que ele faz a saudação. Então, vocês perceberam? De 1 a 8 ele fala sobre pecado. De 8 até 11 ele fala para o povo judeu, para o povo de Israel, o que aconteceu. E do 12 até o 15 ele fala para nós. Por isso que o texto básico nosso hoje encontra-se no capítulo 12, do versos 1 e 2. Acharam aí? Do capítulo Romanos 12, de 1 a 2. É para nós. Ele diz assim, eu vou ler na Bíblia da versão do João de Almeida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto de pensamento, de raciocínio. E continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler também na tradução na Bíblia dos dias de hoje, né? com a nossa fala. Então, Romanos 12, 1 e 2, vou repetir numa outra tradução. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Voltando para esses 2 versículos, é um tema principal do nosso culto. Como é que nós temos que nos comportar? Ele começa dizendo: rogo-vos, eu peço você. Então, Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, eu peço a vocês, irmãos. Olha, como ele está pedindo. No Romanos 12, 1, 2. Ele está falando conosco. Paulo está mandando esta carta para cada um de nós hoje. Rogo-vos, eu peço, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você, que eu, apresente o nosso corpo de uma maneira viva, com santidade. Eu não disse que o nosso catecismo diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus? Aqui está. Como vou glorificar ao nosso Deus? De uma maneira viva, de uma maneira santa e agradável a Deus. Olha que palavra bonita. Eu tenho que agradar ao nosso Deus. Então o culto não é de qualquer jeito, que é o vosso culto racional. Quem pensa, quem sabe, quem conhece, esse é a maneira de nós agradarmos o nosso Deus. E aí ele fala, olha, e não vos conformeis com este mundo. Ele falou lá no passado. A carta ele escreveu lá na Grécia. Imagine, lá na Grécia ele escreveu essa carta, mas ela serve para nós hoje. Não se conforme com este mundo. Quando veio o Covid, todos nós ficamos acomodados, não ficamos? Nós assistíamos o culto em casa. Muitas vezes a gente ficava trabalhando e assistia esse culto. Mas Deus, Ele está falando, não se conforme com este mundo. Chegou a hora da gente voltar para o culto, à igreja, para adorar aqui, porque nós temos, esta é a casa do Senhor, é aqui que eu tenho que estar. Então não vos conformeis com o mundo, que você pode assistir o seu culto na sua casa, bem confortável. Não, você tem que sair da sua casa, você tem que vir à casa do Senhor. É isso que agrada o Senhor. Esse é o culto vivo, é a maneira de nós mostrarmos o amor que nós temos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo está mostrando, esta carta é hoje para nós. Não se conforme com este mundo. Venha. Nada, é muito fácil na nossa casa. Esse mundo tem muitas facilidades para nós. Eu posso ligar a televisão, eu assisto o culto, eu posso pegar meu celular, eu assisto o culto, eu posso, de qualquer forma, eu tenho maneiras para assistir o culto. Mas o nosso Deus, o que agrada o nosso Deus é esse mover, eu sair da minha casa e vir à casa do Senhor. Por isso que ele está falando aqui. Paulo, lá na Grécia, está mandando esse recado, mandou esse recado para aquele povo, está mandando para nós. E não vos conformeis com este mundo. Não fique conformado com esse mundo. Não aceite tudo que o mundo está mostrando para nós. Ao contrário, olha agora a palavra muito séria. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu preciso me transformar. Mas como? Eu só me transformo quando a minha cabeça me ajuda, porque o meu coração e a minha cabeça têm que estar unidos, né? E a minha cabeça fala, para que eu vou no culto? Né? Mas não é isso. Paulo está mostrando para nós, não se conforme com este mundo, mas transforme, mude pela renovação da vossa mente. E agora o importante, para que experimenteis, para que você experimente qual seja a boa, a agradável
e perfeita vontade de Deus. É muito lindo esses dois. São muito lindos esses dois versículos, porque ele está nos ensinando a base para o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Então, esse texto básico que eu quero deixar hoje, irmãos, que você possa repetir muitas vezes, para que você não se conforme com este mundo, que você não aceite o que o mundo está dando. Há tanta coisa que o mundo quer colocar no nosso coração, na nossa mente. Não aceite, mas experimente a palavra do Senhor. É isto que Ele está falando. Experimente, mude de vida, transforme-se, mude de vida. Tem que ter uma transformação na nossa vida, para que a gente possa entender qual seja a boa. Olha que palavras lindas. A boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Amém? Esse pode falar? É o Espírito Santo do Senhor que transforma. Então, eu acho que por nós mesmos, nós não conseguiremos mudar. Mas é pela força do Espírito Santo em nós. Por isso que diz assim, transformai as vossas mentes. Porque só pela nossa força não conseguiremos. Mas a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus em nós para ver essa. Amém. Todo mundo concorda? É tão bom quando eu saio do lugar lá, mas ninguém me vê aqui, mas eu me aproximo mais dos alunos, né? Entenderam o que o presbítero falou? Nós temos que transformar quando a gente aceita Jesus Cristo, né? Quando a gente deixa Jesus Cristo falar no nosso coração. Então, nesta manhã, irmãos, esses dois versículos têm que ficar no nosso coração. E agora nós vamos voltar para o Antigo Testamento. O relógio corre tanto, não? Não dá para a gente estudar tudo. Voltamos para o Antigo Testamento. Como que antigamente, bem antigamente, lá em Gênesis, todo mundo conhece Gênesis, né? Na criação do mundo, quando Deus falou com Adão, com Eva, né? Falou mais com Adão, né? E com Eva que pecou. Mas nós precisamos saber como que lá no Antigo Testamento eles prestavam culto a Deus. Naquele tempo não tinha tabernáculo, né? Quando começou, não tinha tabernáculo, não tinha nada, mas eles sempre eles estavam prestando um culto a Deus, da maneira deles naquela hora. E começa lá no Éden, lá no Éden. Aí eu gosto muito desse privilégio que Adão teve quando Deus falava com ele, né? Na virada dos dias, do dia, de manhã e à tarde. Que privilégio que ele teve, não? E ele não aproveitou quando a glória de Deus enchia. Foi a primeira maneira de prestar um culto. Foi Deus que prestou o culto para todos eles, nos ensinou, né? Que a glória dele enchia, enchia aquele jardim maravilhoso. E Adão teve esse privilégio de estar em comunhão com o nosso Deus. Mas durou pouco, não é? Durou pouco. Ele caiu, ele perdeu aquele privilégio tão grande e foi morar aqui onde nós estamos, né? E aí, Adão e Eva teve filhos. Teve Caim e Abel. Lembram disso? Abel trouxe para apresentar-se a Deus. Esse foi o primeiro momento que trouxe a melhor gordura, a primícia do seu rebanho. Ele cuidava do rebanho, então ele trouxe a parte gordurosa para ofertar a Deus. E Caim, ele trouxe lá da agricultura. Talvez ele não tenha feito com tanto amor como fez Abel, né? E Deus reconheceu a oferta que Abel trouxe. E o que aconteceu? Aconteceu o primeiro momento de inveja, de ódio, homicídio, e houve aquela morte. Caim matou Abel por por Deus ter gostado muito mais daquela oferta que foi oferta de coração. Mas
Adão e Eva teve mais um filho. Se vocês lerem Gênesis aí, vamos deixar o Gênesis aberto, Gênesis 4, ele teve mais um filho, foi Sete. Então, Gênesis 4, 26. Teve 4, 26. A Sete nasceu-lhe, vamos ler aí, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, então, Gênesis 4, 26. Neste momento, começou a invocar o nome do Senhor. O terceiro filho para o casal de Adão e Eva foi Sete. E Sete teve um filho chamado Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Então, foi aqui que começou. Perceberam? Aqui que começou. E também nós vamos ver o dilúvio, depois do dilúvio. Não vou nem falar do dilúvio, somente vou chegar no finalzinho, quando Noé desceu com todos os animais. A primeira coisa que ele fez, vejam lá em Gênesis 8, ainda estamos em Gênesis, só virar a folha, de 20 a 21. Diz assim, né? Levantou-se Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então, Noé levantou um altar ao Senhor e colocou, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ele ofereceu holocausto ao Senhor. Perceberam? E aqui, então, mais uma vez, lá no Antigo Testamento, homens, eles levantavam um altar para adorar o nosso Deus. Pode falar, cadê o microfone aqui? Eu gosto de participação de aula, tem que mesmo participar. Foi o primeiro culto a Deus, né? Foi o primeiro culto. Lá atrás, você viu que vocês viram lá atrás, que quando nós lemos do 7, ele começou a invocar. E aqui, Noé já está cultuando ao nosso Deus. E quando ele fala de animais limpos, nós lemos lá em Levítico também, que nós não vamos ter tempo. Levítico, vamos só abrir, depois nós voltamos, não vai dar tempo de falar de tudo. Levítico é Gênesis, Êxodo, Levítico. Então, em Levíticos 1, estou com a minha Bíblia mais nova, a minha de estudo, que é muito mais fácil de virar folha. Então, Levítico, vejam lá, só vou ler o comecinho, para que como era feito esse momento de preparação dos animais. Vou ler só aqui, porque a carta de Levítico também, durante esse estudo, a gente tem que conhecer um pouquinho. Olha, no tempo de Moisés já estava no tabernáculo, e olha como eles faziam. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor,
trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Olha, se a sua oferta for o holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, perceberam aqui como se trazia a oferta ao nosso Deus. Era uma oferta dada de coração. Tinha que trazer o melhor para o Senhor. Então escolhia lá o melhor gado, o melhor carneiro, o melhor cabrito, a melhor pomba, a melhor ave, a mais bonita, a mais perfeita. Eu não poderia, às vezes a gente fala assim, eu vou dar para a oferta para o nosso Senhor, para o nosso Deus, vou colocar no gasofilácio, vou dar uma oferta qualquer. Mas será que é assim que o Senhor quer? Não, Ele quer a melhor oferta, a melhor. Tudo tem que ser o melhor para o nosso Deus. Voltando agora para a nossa revista, na revista a gente vai e vem, vamos lá na época de Abraão, né? Põe um óculos escuro porque é mais fácil eu ver os irmãos. Abraão, na época de Abraão, agora nós já estamos passando rapidamente o Antigo Testamento só para gravar como é que essas pessoas adoravam o Senhor e prestavam culto ao Senhor. Abraão saiu, todo mundo sabe rapidamente quem era Abraão. Abraão foi chamado por Deus, ele saiu da cidade de Ur com toda a sua família e caminhou com toda a sua família, porque Deus prometeu para ele uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã. E Deus o abençoou, Abraão. Onde ele passasse, ele seria abençoado. E se houvesse necessidade, ele também amaldiçoaria. Então, Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. E Abraão caminhou com a sua família. E quando nós lemos lá vamos ainda em Gênesis 12, rapidinho, só para a gente terminar com ele aqui, com Abraão, Gênesis 12, no verso de 6 a 8. Eu vou ler, olha, atravessou, ou alguém quer ler? De 6 6 e 7 a gente para. Pode ler, quem tiver aí pode pegar o microfone e ler. A diaconisa Rosana vai dar. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Olha aí. Imediatamente ele fez um altar ao Senhor. E quando ele caminhou, olha, quando ele chegou na terra de Siquém, foi até o carvalho, e ali ele armou ou preparou um altar ao Senhor, né? Continuando agora, o 8 e o 9. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Perceberam como que eram os homens escolhidos por Deus, como eles invocavam, eles preparavam o altar. Agora eles já faziam o altar, né? Preparavam o altar para invocar o nome do nosso Deus. E depois nós vamos lá na história de Jacó. Então nós vimos que Abraão, ele preparava sempre, quando ele chegava em todo lugar, ele fazia um altar ao Senhor. Vamos colocar para os dias de hoje. Será que quando a gente caminha, quando a gente chega em algum lugar, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, alguém quer falar? Pega o microfone aí e fala, quando eu chego, nos dias de hoje. Quem quer falar? O que você chega, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você põe até os seus pés onde está o seu destino, o que você diz? Ninguém diz nada?
que eu digo? É que a terra, o Senhor me permitiu, né? Terra Santa, terra do Isso, Senhor. terra do Senhor, obrigada, né? É a palavra que eu tenho que sair do meu coração, é o agradecimento. Eu não vou fazer o altar, porque hoje já nós estamos em outros tempos, mas no meu coração está o altar, né? Eu vou agradecer ao Senhor. Mais um pouquinho a gente vai falar. Lembrando também de Isaac, né? Que Isaac teve, casou com Rebeca, e aí teve um filho chamado Esaú e Jacó, não é? Houve também uma confusãozinha entre Esaú e Jacó, que perdeu a primogenitude, e Jacó precisou sair, mas Jacó, na caminhada, ele parou, ele pegou uma pedra, colocou a sua cabeça, dormiu, ele teve um sonho, lembra do sonho? Da escada onde os anjos subiam e desciam, e quando ele acordou, ele falou: essa aqui é terra santa, né? É a terra, essa terra é de Deus, pertence a Deus. Ele pegou aquela pedra onde serviu de travesseiro, ele colocou a cabeça e colocou ali e fez aquela pedra onde ele dormiu, que serviu para seu travesseiro, onde ele colocou a cabeça, serviu para ele colocar o altar do Senhor. Essa terra é santa, então eu preciso agradecer ao Senhor. E está faltando alguns minutos ainda ou eu tenho que fechar? Falta. Hã? Tem 10 ainda. Que bom, dá tempo ainda de nós terminarmos aqui. Vamos voltar, continuar lá no finzinho, que é muito importante a gente chegar na história de Jacó, que eu já falei, né? E depois nós vamos ver a história de Moisés, né? Quando Moisés também saiu lá, foi aí que foi construído o primeiro tabernáculo e de adoração ao nosso Deus. Se nós tivéssemos tempo, vocês vão ver lá em Êxodo 20, como Deus preparou para fazer o tabernáculo. Não foi feito de qualquer jeito, não. Teve medidas, teve como a cor da cortina, ou tudo que enfeitava o tabernáculo. Se nós lermos em Êxodo 20. E durante a caminhada de Moisés, ele também teve muito encontro com o nosso Deus lá no deserto, com o povo, mesmo um povo desobediente. Mas o que eu quero chegar agora, que é depois dessa parte histórica toda que vocês conhecem, de Moisés no deserto, nos 40 anos, com aquele povo desobediente, mas eles estavam sempre adorando o nosso Deus. Agora, diante do tabernáculo, quando Deus queria falar com o povo, aquele tabernáculo ficava diferente, todo mundo sabia, porque ali estava a glória de Deus. E as pessoas sabiam que nesse momento Deus estava ali, naquele lugar. E Deus está aqui também conosco. Não podemos esquecer disso, não é? Deus está aqui e também está no nosso coração. Mas iniciando, eu quero só iniciar a exposição, porque fala do livro de Gênesis. A primeira coisa que Deus quer para nós é a santidade. Por isso que nós lemos lá o Romanos 12, 1 e 2. Porque o nosso Deus quer a santidade de cada um. Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Vamos lá? Sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso Deus quer santidade da nossa vida. Eu não vou ficar perguntando ou querendo que o seu domingo seja santo. Ele tem que ser santo por si, né? Aceitando Jesus Cristo como Salvador. E nós temos que ter a nossa vida santificada. O Pai Nosso como é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é santo, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela preenche tudo, ela nos ensina totalmente como nós devemos ser, como diante da santidade do nosso Deus. O primeiro lugar, o Pai Nosso começa, é assim como tem que começar as nossas orações. É a oração sempre dirigida à santidade do nosso Deus, do nosso Pai, do Filho Jesus Cristo. Então, no nosso na nossa revista da Escola Dominical, ele fala também que o livro de Levítico, esse livro, abre o Levítico outra vez, gente. Eu gosto de estar sempre mexendo na Bíblia, viu? Quando a gente mais mexe, mais a gente aprende, mais lê. Quando eu leio o livro de Levítico, vocês, olha aí, olha, ele começa mostrando como nos ensinando muita coisa. A gente fala, isso aqui é do passado, mas olha para vocês verem a oferta, como se apresenta diante de Deus, quando eles se apresentaram diante de Deus com oferta de manjares, com sacrifícios. Depois ele vem falando sobre pelos pecados, sacrifício pelos pecados voluntários. Eu vou olhando assim, a lei da oferta pela culpa. Como a gente precisa ler isso aqui para saber. Depois ele vem falando, é um livro de leis, por isso que é Levítico. Ele conta os deveres dos sacerdotes, lá no 11. Aí ele começa no capítulo 11 de Levítico, ele fala sobre a lei dos animais limpos, impuros. E aí ele vai falando a lei acerca da lepra, ele vai nos ensinando. Esse livro de Levítico é muito interessante a gente conhecer como ele era no passado e o que serve para nós hoje, no presente. E ele está dividido assim, em três partes, em dois grupos, né? A lei de acesso a Deus e lei da comunhão com Deus. Eu já não vou poder mais continuar. E esse livro, eu vou ler aqui, era necessário que o povo realizasse certas cerimônias que implicavam em purificação, consagração e separação. Então, o livro de Levítico é isso. E o lugar de culto, antigamente, era onde as pessoas paravam, onde eles sentiam no coração. Hoje, o lugar de culto é na casa do Senhor. E nós podemos também fazer da nossa casa o lugar do culto, né? Desde que eu adore o nosso Deus, a nossa casa pode se transformar num lugar de culto. Por isso que nos estudos das quintas-feiras, nós transformamos quem abre a porta para que o culto seja realizado na casa, aquele lugar é o lugar de adoração ao nosso Deus. E que, aproveitando que todos nós possamos abrir as portas das nossas casas para que a gente tenha esse culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, como é bom falarmos da sua palavra. Senhor, nós precisaríamos ter muito tempo para estar falando do Senhor, mas coloca no coração de cada um, Senhor, o desejo de estar lendo a sua palavra, de estar mudando a mente, o coração, Senhor, para que haja somente amor, que haja entendimento da palavra, para que a gente saiba qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, obrigada e um bom domingo. Eu passo a palavra para o nosso